Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. E nos diz assim: E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Samuel sabia da sua importância como intercessor. Mais do que isso, ele sabia do compromisso e responsabilidade que isso envolvia. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Você já parou para pensar na seriedade que é interceder por alguém? Ou na irresponsabilidade que é deixar de interceder pelo próximo? Se sabemos que podemos ajudar alguém em oração e deliberadamente não fazemos, estamos pecando. Não podemos ser negligentes quanto à oração intercessória. Talvez haja alguém ao nosso lado que esteja precisando da nossa ajuda. Amém? Queridos, eu quero ler rapidamente aqui 1 Samuel. Se alguém tiver com a sua Bíblia aí, eu não vou ler apenas o verso 23, mas eu também quero ser rápido para nós passarmos para a meditação, para esse mastigar do texto que eu gosto muito. 1 Samuel, capítulo 12... e o versículo 23. Primeiro Samuel 12, 23 diz assim, olha, onde nós acabamos de ler. Vamos ler a partir do 20. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem, nem pode livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vós. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. E o próximo texto aqui já é uma repreensão de Samuel sobre Saul. Irmãos, nós temos aqui Samuel na consagração de Saul como rei, né? E nós vemos Saul cometendo algumas coisas erradas, o povo de Israel também, e nós vemos Samuel os repreendendo e Samuel intercedendo por eles. E Samuel diz assim: longe de mim deixar de interceder por vocês. Eu não poderia cometer tal pecado. E além de repreender, além de ensinar e além de interceder, além de fazer tudo isso, eu vou ensinar o caminho que é bom e direito. Samuel via isso como uma obrigação pelo seu chamado. Claro, nós como pastores também temos essa obrigação, mas ele como um profeta, que já não existe mais no nosso meio profetas à semelhança de Samuel. Os profetas vieram até João Batista naquele formato, não existe como ser igual. Samuel, ele tinha essa incumbência, mas nós também temos. Queridos, imagine só um vizinho, né? Vamos colocar, por exemplo, um vizinho seu. E você sabe que esse vizinho está doente e está perdendo a sua vida física e não é convertido espiritualmente. Ao saber, prestem bastante atenção, porque depois que nós conhecemos, já não há mais desculpa para nós. Ao saber que o meu vizinho precisa de mim, precisa das minhas orações, e ao saber que eu, como um justo, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Ao saber que através da minha oração, ou meu vizinho será curado e terá mais tempo de vida para se converter, ou o Espírito Santo tocará no coração dele e o converterá, e mesmo que ele venha perder a vida, o que realmente importa é a vida eterna, né? Essa vida aqui é passageira. O que realmente importa é a vida eterna. E eu, sabendo dessas coisas, sabendo do poder que há nas minhas petições, porque eu sou um justo, você é um justo ou uma justa, servo, serva, filho e filha de Deus, e sabendo disso, eu deixo de interceder. Samuel está dizendo que sim, olha, longe de mim fazer isso. Longe de mim deixar de falar, deixar de pregar
e permitir que alguém parta dessa vida sem conhecer verdadeiramente o Senhor. Queridos, nós precisamos estar cientes que eu e você, quando aceitamos a Cristo como nosso único Salvador e o Espírito Santo fez arder o nosso coração e nós pedimos o batismo e nós mudamos de vida, não importa quanto tempo de igreja você tem. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 40 anos. Não importa, você está em crescimento espiritual, você está edificando a sua fé e os seus fundamentos. É por isso que cristãos mais maduros têm por obrigação ter mais conhecimento bíblico, ter mais experiências com Deus, porque se não tem, significa que está deixando a vida espiritual ser levada como Zeca Pagodinho fala, eu deixo a vida me levar. Nós, como servos e filhos de Deus, se oramos todos os dias, se lendo a Bíblia todos os dias, se participamos todos esses anos de cultos e eventos dentro da igreja, alguma coisa tem que estar em nós. Algum conhecimento maior nós temos que ter para passar para aqueles que estão começando. Mas, no quesito de liberdade diante de Deus, todo aquele que foi santificado pela palavra, todo aquele que foi santificado pela poderosa ação que Jesus fez na cruz, ele tem poder nas suas orações. Na verdade, o poder não é dele, é um poder concedido. Por isso, o nome mais usado para definir esse poder se chama autoridade. Autoridade não é algo que está em nós. Autoridade não é algo que está nos policiais militares ou nos policiais civis, nos delegados. O que eles têm é autoridade dada pelo governo que representa a lei. A lei é o poder. E a autoridade está nos policiais. Por exemplo, se o policial te para numa blitz, ele pode só enfiar na frente do carro e falar assim, para aí. Quem de nós aqui é doido para poder acelerar em cima dele? É claro que ele vai sair. Ele não tem poder de parar com as mãos o carro. Ele vai usar a autoridade e falar, espera aí, irmãos. Só de parar numa blitz, por mais tranquilo que a gente esteja, ainda é ruim. Pelo menos comigo. Mesmo estando tudo certinho, graças a Deus, mas ainda assim é uma situação incômoda. E nós recebemos do Senhor Jesus autoridade. Ele recebeu do Espírito Santo o poder, né? A Bíblia diz que estava sobre ele o poder de curar. Nossa, então ele fazia o que queria com o poder de curar. Agora eu e você recebemos a autoridade dada por Jesus depois que nascemos de novo. Entenda isso, Jesus tem todo o poder e ele tendo poder concedeu a autoridade. Daí ele falou para os discípulos assim, olha, eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal. Então nós temos autoridade. E nós temos também a autoridade dada por Jesus para orar pedindo ao Pai. Ele disse no livro de João, capítulo do versículo 15 ao 17, quando ele intercede por nós, ele pede para que Deus venha ouvir as nossas orações. Ele fala assim, olha, eu nem digo que eu vou interceder por vocês, mas o Pai que vos ama, ele vos concederá todas as coisas, porque ele vos ama. Então eu e você temos essa autorização dada por Jesus, no nome de Jesus, pela morte de Cristo, não pelo nosso merecimento, porque o que nós merecemos é trapo de imundícia, a nossa justiça não é nada, a justiça de Cristo em nós é tudo. Agora, quando eu e você praticamos justiça, é só para honrar o que Jesus fez por nós. E aí alguém fala, mas já que Jesus fez a justiça dele por mim, né? E eu não tenho condição, já que ele pagou os meus pecados e não é pelos meus que eu fui salvo, então eu não preciso andar dessa forma. Irmãos, aquele que foi salvo por Cristo e o Espírito Santo habita nele, não consegue viver em pecado. Se uma pessoa consegue viver em pecado depois de ser batizada, ela ainda não conheceu o Senhor Jesus, porque a transformação de Cristo dentro de mim me impede de frequentar, de fazer, de falar, de andar de forma deliberada como eu fazia antes. É claro, eu posso ser tentado e eu sou tentado pelas minhas concupiscências, mas são investidas que o inimigo dá ou os meus prazeres me levam até elas, mas ele me dá um escape, ele me dá o livramento, ele me dá sabedoria. Então quanto mais eu edifico a minha fé tijolo por tijolo e vou crescendo espiritualmente, mais firme com o Senhor eu estou, mais autoridade dentro da palavra por causa do conhecimento eu tenho. Mas se eu aceitei a Cristo a partir desse momento, eu oro e o Senhor atende, segundo a vontade dele, é óbvio.
Irmãos, nós não somos nada sem Cristo. Quando nós deixamos de louvá-lo na igreja, quando nós deixamos de adorá-lo, quando eu e você deixamos de dizimar e ofertar, o Senhor não vai permitir que falte nada à igreja dele na terra para que haja crescimento. Só eu e você que deixamos de fazer, que acabamos sofrendo porque tivemos a oportunidade de fazer alguma coisa e não fizemos. O Senhor não precisa de nós, como muitas pessoas dizem, para fazer a obra dele funcionar. O Senhor quer contar conosco. Quando eu deixo de adorar a Deus, ele não fica lá em cima carente. Poxa vida, hoje o pastor Emanuel não falou comigo de manhã, não falou comigo de noite, não cantou um louvor para mim. Como eu estou triste, irmãos. O Senhor é cheio de honra, de glória e majestade. Os anjos, que são milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades, estão louvando e adorando o Senhor. Os serafins cantam 24 horas por dia dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando eu e você entramos nessa adoração junto com eles, no nosso jeito, nós estamos aproveitando a oportunidade de render adoração ao nosso Deus eterno. É claro, Ele nos ama, mas Ele não precisa daquilo que nós temos para dar. Então, quando nós o adoramos, reconhecendo, nós o alegramos, sim, e entristecemos quando não o fazemos, porque Ele nos chamou. Ele cuida de cada um de nós de forma particular, pessoal e personalizada. Nisso eu creio por causa do que a palavra me diz, mas eu preciso entender que foi me dado uma autoridade para falar, para clamar e para pedir. Agora, voltando ao início, se eu sei que alguém do meu lado está perecendo e eu não intercedo por essa pessoa, eu serei cobrado por isso. Por quê, pastor? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4 e versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem, que deve orar pelo próximo, que deve interceder pelos seus irmãos e não faz, está pecando. Aquele que sabe que deve visitar, que deve trazer uma palavra de apoio e de carinho e não faz, está errando. E assim nós vamos levando de forma má a nossa vida, tendo nascido de novo. Por isso nós precisamos ouvir, aprender, ler, nos submeter para crescer. Eu quero mostrar para os irmãos na palavra do Senhor algo que eu interpreto, pode ser que eu esteja até errado nisso, mas que eu interpreto como um formato de intercessão e livramento por parte da intercessão. Amém? Pelo menos por um período, pelo menos por esse tempo. No livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vemos um acontecimento muito interessante aqui. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, a respeito de Tiago e Pedro, né? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, né, a igreja primitiva, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Lembra os 3 amigos de Jesus mais íntimos, aqueles que Jesus chamava para as coisas mais próximas, Pedro, Tiago e João? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha que interessante. Herodes prendeu Tiago, cortou a cabeça de Tiago, né? Pegou, prendeu e lá matou Tiago e contou isso para o povo. O povo ficou muito feliz porque, e quando digo povo aqui, é aqueles que não aceitavam a Cristo. Eram os judeus que olhavam Jesus como uma blasfêmia, que não entendia, que não recebia, que não conhecia a palavra, porque se eles conhecessem a lei de fato, a lei falava sobre Cristo, né? As profecias se cumpriram em Cristo ali na cara deles. Só que se eles se convertessem dos seus maus caminhos, o Senhor os perdoaria. Então eles mataram Tiago. Aí Herodes viu que aquilo ali foi muito legal. Poxa vida, olha o que o povo gostou do que eu fiz. Tomei uma atitude, matei um cara que estava me incomodando e ainda ganhei moral com o povo. Pega Pedro, vamos julgá-lo também. Vamos fazer esse negócio mais volumoso e depois a gente dá jeito na vida de Pedro. Prenderam Pedro, colocaram no cárcere e colocaram 4 soldados. Mas a igreja orava intensamente por ele.
Olha a continuidade do texto. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, né? Imagina lá, o anjo tocou. Acorda aí, Pedro. E o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo qual era o real, o que era real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longe de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, chamado também Marcos, onde havia muita gente se havia reunido e estavam orando. Irmãos, o povo estava orando por Pedro ainda e o anjo estava libertando Pedro enquanto o povo orava. Pedro liberto na casa de Maria, mãe de João, o povo ainda estava orando por ele. O que eu gostaria de comunicar com os irmãos a respeito disso aqui? Tiago foi preso e foi morto. Talvez não tenha dado tempo de intercessão, ou talvez tenha dado. Quando mataram Tiago, intercederam por Pedro e Pedro foi liberto. Talvez a intercessão que foi feita por Pedro ter sido feita por Tiago, talvez ele estivesse vivo. Ou não, nós não sabemos. Nós não sabemos se a morte foi imediata. Mas o que nós sabemos é que a intercessão desse povo fez com que Pedro fosse liberto. A Bíblia foi clara em deixar que a intercessão fez com que ele saísse livre. Quantas pessoas, irmãos, é preciso lembrar que Pedro morreu depois. O Senhor não o livrou de todas as tentativas, até porque o martírio de Pedro fez com que a igreja crescesse. Nós vemos Jesus sendo morto, já veio para isso, João Batista sendo decapitado, Tiago sendo morto também decapitado, e esse Tiago que é o irmão de João. Havia outro Tiago que escreveu essa epístola que nós lemos: aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse é o Tiago, irmão de Jesus. Mas aquele é o Tiago, irmão de João. Eram aqueles 3 colunas. Eles receberam autoridade, eles oravam, eles intercediam, eles ensinavam a igreja. Eu e você recebemos essa autoridade para orar, para clamar, para interceder para os nossos irmãos. Então saiba que as nossas intercessões pelos nossos irmãos pode livrar de doenças, pode livrar da morte e pode principalmente, que é a parte mais importante de todas, abençoá-los para que o Espírito Santo possa tocar o coração deles. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós intercedemos pelas famílias, a mão do Senhor age. Mas pastor, o Senhor não age sem eu interceder. Irmãos, o Senhor faz o que Ele quer. Mas o Senhor nos clama para interceder também. A intercessão é algo tão poderoso que, se você é uma pessoa que busca agradar a Deus, a sua intercessão é tão poderosa que quando Samuel intercedia por Saul e Deus já não queria mais abençoar, e Samuel intercedia, mas Deus falou: Saul, você não percebeu que eu já rejeitei Saul? Para de orar por ele. Deus dizendo para Samuel: para de me pedir para abençoá-lo, porque eu já o rejeitei. Aí Samuel parou. Então a derrota de Saul foi iminente. Irmãos, as nossas intercessões têm muito poder. Não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelos seus pais não convertidos, não pare de orar pelos seus irmãos, não pare de orar pelos seus filhos indo para a escola pedindo proteção. Não pare de interceder, clame, busque. Faça com que isso seja um compromisso diário da sua vida. Orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Ore para que o Senhor possa derramar bênção sem medida. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor. Irmãos, nós como líderes espirituais, os irmãos não fazem ideia do quanto de provas e perseguições nós sofremos. Só quem está à frente do trabalho, ajudando e auxiliando, percebe os pequenos detalhes. Tudo é filtrado e derramado sobre nós. Claro, o Senhor derrama uma graça diferente, Ele dá um dom, quando Ele chama, Ele capacita, isso é óbvio. Mas quantos pastores não aguentam a pressão e acabam deixando o ministério?
Quantos pastores perderam a vida, tiraram a própria vida no ano de 2018 e 2019? Ainda acontece, mas não tanto quanto aqueles anos. Irmãos, orem pelos seus líderes espirituais, orem pelos governantes, orem pela nação. Façam súplicas e intercessões. Vocês vão ver a glória de Deus agindo sobre a vida de vocês e a vida das pessoas à sua volta, se vocês orarem. Eu percebo, eu fico triste com isso, que a igreja do Senhor tem perdido o temor, tem perdido a crença de que a intercessão tem valor. Eu tenho olhado as pessoas orando tão pouco, clamando tão pouco, passando tão pouco tempo na presença de Deus em oração. E eu só posso pensar uma coisa: não fazem isso porque não creem. Porque se crescem de fato, tá aí o tempo todo orando, buscando e clamando e pedindo para o Senhor abençoar. Se nós crêssemos de fato que cada vez que nós dobramos os joelhos e oramos para alguém, o milagre vem, nós não pararíamos de interceder. Nós oraríamos de joelho, nós oraríamos dirigindo, nós oraríamos cozinhando, nós oraríamos trabalhando. Porque as nossas orações movem a mão de Deus. Vou repetir: a sua oração move a mão do Senhor. Por isso nós não podemos parar de orar. Por isso nós não devemos parar de orar e interceder. Bem, meus amados, eu espero e peço que o Espírito Santo possa realmente encaixar essa mensagem no coração de cada um de nós, para que possamos entender a importância da intercessão e continuarmos intercedendo cada vez mais uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.